prazer de conversar a partir de agora com a oftalmologista Adriana Zortica. Bem-vinda de novo ao Tudo de Bom. Feliz da vida de te receber. Muito obrigada, fico muito feliz com a presença de vocês. Nós também. E hoje nós vamos falar sobre o Junho Violeta. É isso, doutora? É isso mesmo. O Junho Violeta é um mês de conscientização do ceratocone, que é aquela doença em que a córnea sofre uma transformação em forma de bico. Podemos ver? Vamos. Ilustrar um pouquinho como isso acontece. A nossa córnea é essa parte da frente aqui do olho e que ela tem este formato. No ceratocone, ela perde esse formato e a córnea fica bicuda, como se fosse um cone, por isso o nome da doença, ceratocone. Ceratocone. Então a córnea sofre uma transformação desta forma e o olho fica assim, fica um olho bicudo. E é visível? Em alguns casos sim, não todos, mas os casos mais avançados a gente pode, quando olha pelo lado do paciente, ele olha para baixo, forma esse biquinho aqui na pálpebra. Como é que a gente se dá conta que está passando por esse processo? Então, o ceratocone é uma doença progressiva, lenta, em que é muito comum naquelas que pode começar na infância, né? Em relação à história familiar não está bem, mas associado, mas existe sim uma história familiar positiva para a evolução dessa doença, e é muito comum naquelas crianças coçadoras que a gente fala, né? Quando a gente começa com aquela criança bem alérgica, que está sempre coçando o olho, a gente sempre tem que chamar a atenção dos pais que não pode coçar os olhos por N motivos, né? Entre um dos motivos é a evolução do ceratocone, que a córnea sai do nosso formato normal, que nos dá uma visão nítida, visão boa, para uma córnea com ceratocone. Não é só questão de formato, né? Essa distorção, essa deformação corneana leva a baixa de visão. E às vezes não é nem a gente não consegue nem corrigir com óculos em casos avançados, nem com lente de contato. Muitas vezes o paciente evolui para transplante de córnea. Que grave. Sim, então é uma que doença alerta, então. que tem que... Então aquelas crianças assim, que estão sempre trocando de óculos, oscilação, um astigmatismo alto, sempre são sinais de alerta para a gente fazer exames mais acurados, uma topografia de córnea, uma paquimetria para investigar e acompanhar esses pacientes. Eu vejo a doutora falando tanto as crianças. Essa doença só acomete crianças? Não, é que ela acomete adultos também, mas é uma doença que é basicamente de crianças e adolescentes. O aparecimento nessa época, ela não tem a tendência de evoluir nos adultos. Muitas vezes a gente faz um diagnóstico de um ceratocone num adulto. Mas começou lá atrás. Mas começou lá atrás, ou é um ceratocone muito leve, que nunca foi diagnosticado, nunca fez um exame complementar, e se o adulto não ficar coçando o olho, não vai evoluir, porque ele já passou da fase de crescimento. Então é uma doença muito associada à fase de crescimento, a criança coçar os olhos, aquelas crianças muito alérgicas, né, que a gente sempre fala, precisa do acompanhamento também do otorrino, tratar rinite, cuidar o ambiente, né? Já fico alerta. Aquelas crianças alérgicas, a gente precisa cuidar do olho também para não desenvolver essa doença. Então, o junho é um mês de prevenção para isso. Claro que se tem alergia, né? Se está coçando o olho, precisa vir ao oftalmo para identificar a causa da coceira no olho, que não é só alergia. Não é comum. Não é só alergia, Sim. né? Então, a gente precisa identificar a causa e, se for alergia, tratar a causa, né? Da doença. Existem colírios apropriados para isso. Adorei, não é ir numa doutor. farmácia e olhar aí e começar a usar qualquer coisa. Eu acompanhei esses dias uma reportagem dando esse alerta, que a gente não pode, claro, a gente não pode se automedicar, mas quem nunca, né, foi na farmácia e pediu aquele colírio, que eu acho que é o mais basiquinho de todos, do tubinho azul, e diz que ele tem um efeito que é rebote, né, que a gente, na hora que coloca, o olhinho da gente fica claro, fica melhor, mas com o passar do tempo é prejudicial, né? Então, existem vários colírios azuis, né, mas existe um que tem um vasoconstritor, então é uma substância que deixa o olho claro, né, é instantâneo, funciona super bem. Acontece que isso tem um efeito rebote. O que é efeito rebote? Ele funciona 1, 2, 3 dias, depois disso ele começa a piorar. Além de que pode ter alguns componentes que têm efeitos adversos sistêmicos, ou seja, tem uma pequena absorção pelo corpo e prejudica outros órgãos, né? Então, sempre que a gente for usar algum colírio, sempre com orientação do oftalmo, né? Por favor. Pra gente não tratar uma coisa e piorar
outras várias. Que é o que pode acontecer, né? Pode acontecer. Na maioria dos casos. Pode acontecer, não é só esse aí. O paciente também, eles voltam e meia, vem usando um colírio com corticoide. Né? Alivia, mascara vários sintomas, melhora outros tantos. Acontece que existe a possibilidade de efeitos adversos. Aumento de pressão do olho nos pacientes suscetíveis, desenvolvimento de uma catarata mais precoce. Então todo colírio ele vai te tratar, mas ele também pode te prejudicar. Por isso a importância de consultar um oftalmologista e ter a indicação do colírio ideal. E nem todo olho vermelho, eu quero um colírio para conjuntivite porque eu tô com olho vermelho. Nem todo olho vermelho é uma conjuntivite viral ou bacteriana. Existe conjuntivite alérgica, que é o caso dos pacientes que desenvolvem ceratocone, eles têm uma conjuntivite alérgica, né? Uma uveíte, um corpo estranho. Então tem muita coisa que pode ser tratada com um colírio, mas tem que ser o colírio correto para não trazer um malefício. Exatamente. É o legítimo, doutora. Cada macaco no seu galho. Né? Não adianta a gente querer se medicar, adivinhar o que está acontecendo. Ou o que funcionou para um parente vai funcionar para ti também. De repente tu tem um problema que nem sabe e vai atrapalhar o andamento ou vai piorar esse problema. Então, por isso, sempre, nunca se automedicar. E o importante do junho violeta é não coçar os olhos, consultar com o oftalmo, tratar essa causa da doença para não evoluir para isso aqui e não ter uma baixa de visão e, porventura, nos casos avançados, para um transplante de córnea. Fica o alerta principalmente para os pais, né? Que às vezes a gente nem se dá conta, realmente está coçando. Eu mesma estava conversando com a doutora, só porque a doutora falou que não é para coçar, eu estava aqui, ó. E a gente não se cuida, a mão tá suja também. Tudo isso, essa questão de higienização numa área tão delicada, né? Com certeza. É preciso ter esse cuidado e essa conscientização que coçar os olhos não é normal. Precisa consultar para identificar a causa e tratar. E eu feliz da vida que só aprendo com a doutora com o Junho Violeta, que está só começando. Então, pais, fiquem atentos aos sinais, fiquem atentos aos seus filhos. Eu já cometi esse erro com o meu, que ficava grudado na televisão e eu só brigava com ele. Te senta lá atrás. E no fim ele tinha uma miopia bem avançada, né? Aí a escola, em parceria com os pais, aí tu começa a ter noção de que existem vários problemas que acometem essa região e que a gente nem se dá conta que está acontecendo aqui bem na frente do nosso nariz, não é isso? Exatamente, não é comum. Melhor levar ao oftalmo e diagnosticar. Melhor investigar a tempo, né? A tempo, de com corrigir certeza. ainda. Doutora, amei o bate-papo. Seja bem-vinda em outros programas. Muito obrigada.